Vocês conhecem a Shirley Temple? Foi tipo cara de... O que você tá falando? Eu nunca cara? ouvi falar Shirley Temple, mano. É uma menininha que fez um sucesso, ela sapateia, ela dançou por... Mas o Silvão que viu? Isso, ele teve essa visão. Ele teve essa visão de monstro. colocar a Maísa como Shirley Temple atual. Parça, é a Maísa anterior. Nossa! E eu tinha... Então, só que ela tinha 1000 metros de cabelo e eu tive que colocar o cabelo dela da noite pro dia assim, e ela não deixava cortar. Ela entrou de Shirley Temple e ainda me deu a maior bronca da vida. Ela falou, escuta aqui, eu sou a apresentadora, você é a diretora, você tinha que estar primeiro que eu aqui. Quantos anos ela tinha? Uns 3. 5. 5? E aí? Eu olhei pra cara, eu fiquei sem ação, eu falei, desculpa, Maísa. Foi sem querer. Tava preparado. Não, porque quem ia levar o nome ia ser eu. Mas com certeza ele não fez isso também do nada, né? Ele olhou e falou assim, a Silvia, ela é desse jeito, ela tem perfil pra ser diretora. Ele me testava. Com Ele me testava certeza. o tempo todo. Deve ter tido um final teste ali que ele falou, agora sim. Agora ela vai, tá pronta pra ser diretora. Foi quando ele me deu a Maísa. Quando ele me deu a Maísa, aí ele me testou mesmo. Como que foi? Ele acordou, um belo dia, eu tava ali almoçando. Sempre é assim. Sempre assim. Ela Num belo dia. Tô segurando. E foi, é uma criança, a Maísa, caramba. Mas foi assim, nesse dia a gente tinha gravado Roda Roda, eu já era diretora. Aí ele chegou, me chamou no camarim, era umas 5:30 da tarde, de uma sexta-feira. E eu tinha acabado de conhecer ela na praia de alimentação, já tinha a visto no Raul Gil, na Record. Achava uma coisa. É um fenômeno, eu queria né? ela pra mim, Nossa, eu queria ela pra mim. Maravilhoso. E aí ele chegou e falou assim, escuta, você conhece a Shirley Temple? Eu falei, conheço sim, senhor. 5:30 da tarde de uma sexta-feira. Tá? Do nada E esse você, questionamento. umas perguntas meio aleatórias, né? Qual é Do tipo, o que esse cara quer, né? O que tá me perguntando? Falei, conheço sim, seu Silvio. Você conhece a Maísa? Eu falei, acabei de conhecer ela na praça de alimentação. Então, amanhã, 7 horas da manhã, ela entra no ar de Shirley Temple. Isso era 5:30 da tarde de uma sexta-feira. Tipo, ele queria o figurino da Shirley Temple. Ele queria o cabelo da Shirley Temple. Ele queria tudo da Shirley Temple numa criatura que estava sentada ali na praça de alimentação, que tinha 10 metros de cabelo, minúscula. Tá bom, seu E Silvio. com uma atitude de alguém de 26 anos, né? Que a Maísa tinha. Entendeu? Mais ou menos assim. Aí eu cheguei, chamei a figurinista, chamei a maquiadora. Falei, vocês conhecem a Shirley Temple? Foi tipo cara de... O que você tá falando? Eu nunca cara? ouvi falar Shirley Temple, mano. É uma menininha que fez um sucesso, ela sapateia, ela dançou por cura. Ela é um fenômeno de milhões de anos atrás. Mas o Silvão que viu? Isso, ele teve essa visão. Ele teve essa visão de monstro. colocar a Maísa como Shirley Temple atual. Silvio é monstro. Parça, é a Maísa Mostra pra anterior. Nossa! E eu tinha... Então, só que ela tinha 1000 metros de cabelo e eu tive que colocar o cabelo dela da noite pro dia assim, e ela não deixava cortar. Demorava 4 horas pra fazer o cabelo da Pra Maísa. fazer todos os Vários encaracolado. cachinhos, porque era um cabelão e a gente tinha que fazer um cabelinho com cachinhos, não sei o quê. Bom, aí eu cheguei pra figurinista, cheguei pra maquiadora. A figurinista conseguiu, da noite pro dia, eu não sei como, acho que ela pegou na caixinha da Mary Poppins ali, e conseguiu o vestido igual ao de Shirley Temple, A sapatilhinha. a sapatilhinha, o sapatinho, a meinha, e no outro dia a Maísa estava 7 horas da manhã. Você não perguntou por que ele queria esse visual? Por que essa estética? Ele viu na Maísa, eu acho que ela era tão extrovertida, porque a Shirley era assim, Ele viu o a potencial. Shirley não tinha filtro pra época dela, ela era muito bate-pronto, assim, sabe? Ela era muito engraçadinha. Então eu acho que ele viu na Maísa a Shirley. E aí criou esse personagem sexta-feira da tarde, 5:30 uma sexta-feira, 5:30 da tarde. Mas genial. Pra 7. Muito. Genial, porque Meu Deus. Mas que quando a programa Maísa foi esse? apareceu, ela Era o causou. Sábado Animado. A Maísa foi quando ela estreou na televisão, com a gente, no SBT. Ela entrou de Shirley Temple e ainda me deu a maior bronca da vida. Ela falou, escuta aqui, eu sou a apresentadora, você é a diretora, você tinha que estar primeiro que eu aqui. Juro por Deus. Juro por Deus. Quantos anos ela tinha? Uns 3. 5? Ela tinha 4 anos, é. E aí? Eu olhei pra cara, eu fiquei sem ação. Eu falei, desculpa, Maísa. Foi sem querer. Tava preparando o seu programa aqui pra você, e na verdade, entendeu? eu tinha chegado muito antes do que eu desci pro estúdio. Mas como eu tava na sala, Ela se preparando... explicando pra criança. Expliquei. Eu expliquei, porque eu falei... Eu fiquei tão assim... E todo mundo ficou olhando pra minha cara do tipo... E a Maísa aqui, levando eu vim e foi de bronca. Bauru. Tinha uma criaturazinha dessa. 4 anos eu já sou responsável aqui. E ela isso? era muito.
E aí, Ela foi um desafio pra você? Como que foi encarar Foi um isso? dos maiores desafios da minha vida. Foi porque ela era muito... Ela sabia o que ela queria. E ela não tinha filtro. E ela era aquilo. Então eu tinha que filtrar ela, porque ela não tinha papas na língua, microfone aberto, Maísa. Então ela era ao vivo, né? Não, Tanto que na época tinha o CQC, era ao vivo. Era ao vivo, Tinha né, o cara? CQC todo CQC. Nossa, o top 5 era Todo demais. dia era nós. Eu lembro todo dia era nós. Ligou, qual cor que você quer, Thiago? Ela de rosa, ele, Thiago! Exatamente isso. Eu falei, que isso? Tinha outro cara, não tem, sei lá o que, ela fica brabinha. Mano, é muito bom, mano. O menino vai errando, ela tipo... Um dia que o menino meu falou Deus. pra ela, você sabe que ela, eu sou cantora. E saiu, tipo, com aquela cara, eu falei, Sou ai, cantora, brava. Você ficava vendo isso, vocês ficavam rindo no bastidores, ou vocês ficavam Eu tensos? morria muito, porque eu sabia que ia ser CQC e que criança em casa não entendia muito isso, né? Os pais não entendiam muito isso. Era aquela coisa, era uma criança falando mal de uma outra criança, mas que direito que essa criança tem? Só que não era uma criança, era a Maísa, Era Maísa, entendeu? As pessoas tinham que mano. entender isso. Era a Maísa. Ela tinha ela tinha uma liberdade, mas quando iniciou com a Maísa, já foi um sucesso? Como De que cara. foi? De cara? De cara, Toma. de cara, era uma explosão. As pessoas ficaram enlouquecidas com a Maísa. As pessoas, assim, foi uma coisa assim que a gente não entendia essa loucura do Brasil, essa loucura das pessoas querendo a Maísa. E aí chegou um belo dia e me chamou no camarim. Vem aqui. Eu fui. Nossa. Essas Lá idas vem ao outra, camarim. lá vem outra. Era muito tenso. Ele falou: a partir de hoje você passa a ser 100% responsável pela Maísa. Putz, cara. E o que isso significava? O 100% responsável. Se põe Levar no na meu lugar. escola. Se põe no meu lugar. Eu já falei assim, vou ter que levar na escola, nutricionista da criança. Mas eu cuidava de 100% dela. Os pais nem se metiam. A Maísa e o Celso deixavam 100% na minha mão, assim. Tanto que eu mudei. Eu já tinha mudado a dieta dela, porque ela era uma criança que comia de tudo. E era uma criança que, tipo, 7 horas da manhã, ela tomava Coca-Cola e comia batia um sanduichão de mortadela Coisa frita. boa, coisa Não era boa. saudável para uma criancinha de Sim. 5 anos. Coisa e aí eu boa. já tava mudando a alimentação dela, claro, com a permissão dela, porque ela era muito incisiva, ela era muito bravinha. Isso que era muito legal nela, porque, Muito tipo legal assim, nela. ela só fazia o que ela queria. Ela batia de frente Era. com o Silvão, mano. Era. Peruca. Mano, esse dia não Esse dia foi paga. incrível. Não paga. Eu suava nas canelas, cada vez que a Maísa fazia Mas alguma então, coisa. por eu que tinha- vocês deixaram ao vivo, por exemplo? Não chegou uma reunião Cara, vocês, programa mano? ao vivo era muito mais gente. legal. É muito mais adrenalina. Programa ao vivo. Programa gravado edita qualquer coisa, não tem aquele sentimento. Também Agora, acho, programa também ao acho. vivo e com Maísa, então, cara, era ligação. adrenalina 24 horas por dia. Tá. Como que funcionava a rotina desse programa? Porque era muito cedo, vocês Era muito chegavam cedo. que horas? Tinha reunião de pauta antes? Como que funcionava a Não Maísa? tinha pauta, era programa ao vivo. A gente tinha o roteiro de brincadeiras que a gente montava, né? Porque era cada semana a gente mudava as brincadeiras. A gente tem uma bíblia também de brincadeiras, são 20 e pouco, 30 brincadeiras, né? Umas 40 brincadeiras. Então a gente fazia o no roteiro tubo, de futebol com rabo, brincar. Era isso. maravilhoso. Nessa época Muito tinha legal. de bichos e tudo mais. Maravilhoso. E aí a gente montava só o roteiro, ligação entrava na hora, a gente tinha as ligações na hora e a gente Meu também não sabia o que a Deus, criança ia falar. Isso Olha, é loucura, a ligação de uma criança falando com outra criança ao outra vivo. criança, e as crianças queriam muito, as crianças eram enlouquecidas por ela. E criança não tem filtro, né? Isso que é o legal. Então você tava sempre, tipo, ó, se você vê que a criança vai falar A qualquer mão no coisa... mudo aqui, a mão no mudo logo. Mais ou menos assim. A mão no Você mudo. tomba a ligação. Telefone não gancha, Finge que quer dizer. caiu. Finge que caiu. Porque a mas gente... eu acho que... Olha lá só. Caiu. Mano, a equipe na produção ficava assim, Manda "Ai, o jogo da Maísa." vida lá pro Ai, Belchior. meu Deus do Mais céu. ou menos assim. Dava quanto de ibope pra gente? Na época, uns 7. A gente tinha 7. De manhã. E 7 De manhã. são quantos meses? Antigamente, na época, hoje seria, antigamente seria 30. 30 30 milhões. pontos. 30 pontos seria, 1.200.000 pessoas assistindo a Maísa de manhã. 7 horas da manhã. E ela chegava com a corda toda, cara. Ela chegava ali prontinha com a No